Até o ano de 2005, a Constituição Federal estabelecia que as ilhas costeiras eram de propriedade da União Federal. A partir de então, com a incorporação da Emenda 46 ao texto constitucional, as ilhas costeiras que sejam sedes de município deixaram de pertencer à União. Essa nova realidade legal foi adotada em outras capitais, como Florianópolis e Vitória, que, como São Luís, estão situadas em ilhas costeiras. Mas aqui, passados 11 anos da modificação do texto constitucional, nada mudou e cerca de 500 mil de moradores de São Luís deixam de ter reconhecido o seu direito de propriedade. O Mesa Redonda está no ar. Cerca da metade dos moradores de São Luís sofrem um ataque à sua cidadania por não terem direito a chamar de seu o pedaço de terra onde moram ou trabalham. Apesar da clareza do texto constitucional e dos exemplos dados por outras capitais localizadas em ilhas costeiras, o Serviço de Patrimônio da União e a Advocacia Geral da União vêm criando obstáculos para a adoção do mesmo entendimento na capital maranhense. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Max Barros, deputado estadual pelo PRP, e que há mais de 10 anos vem travando na Assembleia e nos tribunais a luta pela regularização fundiária de São Luís. Luzia Madeira Nepomuceno, juíza de direito da primeira vara da Fazenda Pública, com várias sentenças proferidas sobre a questão fundiária de São Luís. E Sebastião Santo, líder comunitário da área Itaquibacanga, morador da Vila Dom Luís, um dos bairros afetados pelo entendimento do Serviço do Patrimônio da União. Deputado, explique aos nossos telespectadores como a realidade fundiária atual afeta o cotidiano de cerca de 500 mil de ludovicenses. Em primeiro lugar, eu queria desejar bom dia aos telespectadores, um bom dia ao líder comunitário e batalhador Sebastião Santos, a doutora Luzia Nepomuceno, que vem fazendo um grande trabalho na vara da Fazenda Pública e na área de regulação fundiária, onde ela comanda um grupo, uma força-tarefa para regularizar as terras na ilha de São Luís, e a você, companheiro Luiz Pedro, jornalista aí, esse colega nosso, deputado, com quem eu tenho o prazer de dar essa entrevista. De fato, essa situação é muito grave e com reflexos em vários setores da sociedade. O mais grave que eu entendo é a questão da cidadania. 500 mil moradores de São Luís não têm direito à propriedade da terra. Eles não têm direito, no cartório está escriturado que eles são proprietários da terra. São considerados ocupantes por terem o domínio útil. E, na maioria dos casos, além de não ter ser proprietário, aí vem a questão econômica. Eles têm que pagar tipo um aluguel para a União, que é o chamado fórum ou taxa de ocupação. E também afeta o mercado imobiliário. Quando você vende um imóvel nessas circunstâncias, você paga um imposto para a prefeitura, o ITBI, e paga mais um imposto chamado laudêmio para a União. Isso onera, inclusive, o valor dos nossos imóveis. E também a pessoa que tem uma casa procura uma instituição financeira, por exemplo, a Caixa Econômica, para pedir um empréstimo para reformar a sua casa, ela pede como garantia a propriedade da casa. E a pessoa não tem a propriedade da casa e não consegue um empréstimo para reformar a sua casa. Na área rural também, na área Tibiri Pedrinhas, que tem uma área rural, a pessoa, para financiar a sua produção, também não pode dar como garantia a sua propriedade, não pode financiar a sua produção. Então, tem reflexos em vários setores da sociedade, principalmente a questão da cidadania. Então, eu acho que é um assunto muito grave e que nós temos trabalhado, a Assembleia também já tem se posicionado há 10 anos, mas eu acho que precisa ter uma mobilização maior da sociedade, dos políticos, no sentido de resolver essa questão. Porque você bem disse, situações semelhantes à nossa, que são as capitais de Vitória e Florianópolis, esse é um assunto já superado. E aqui, infelizmente, o Serviço de Patrimônio da União e a Advocacia Geral da União criam esse embaraço com transtornos gravíssimos, discriminando os moradores da ilha de São Luís. Doutora Luzia, qual é o entendimento que tem tido a Justiça aqui no Maranhão em relação a esses casos? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, apresentador João Pedro. Quero cumprimentar aqui o deputado
que acabou de fazer colocações bem acertadas aqui ao líder comunitário, e dizer aos senhores que esta causa e que implica nessa grave situação fundiária, porque passa a ilha de Upuauaçu, São Luís e a Grande São Luís, é uma realidade que, sem dúvida, impacta a cidadania em todos os seus aspectos, né? Seja no campo das finanças de ordem individual desses ocupantes, seja no que diz respeito ao patrimônio coletivo e seja no que diz respeito a aspectos da infraestrutura urbana. Então envolve toda uma cadeia que hoje se coloca no subdesenvolvimento por essas medidas que especialmente o SPU tem tomado após a edição da emenda 46 e que, sem dúvida, não só esses ocupantes estão pagando esse ônus severo, mas, sobretudo, a ilha de São Luís como um todo. E esta causa, ela é tão abrangente que o problema fundiário aqui da ilha de Upuauaçu não envolve apenas os imóveis da União. Ela envolve também ocupações em terrenos particulares, envolve ocupações que estão sendo regularizadas hoje com a parceria, Primeira Vara, Corregedoria Geral de Justiça, Governo do Estado e o município de São Luís, no que diz respeito àquelas áreas que já foram concedidas pela EMARP como cessão de uso e que para fins de moradia e que agora com essa parceria está se implementando esta regularização imobiliária. E ali compreende vários bairros ali da cidade operária e adjacências, Janaína, Santa Clara, Riódio e tantos outros, né? Então, esta parceria institucional que hoje acontece dentro de São Luís é um primeiro passo, é um passo importante, eu diria, né, para que nós possamos acabar com essa grande chaga que hoje recai sobre os ombros das pessoas mais humildes, porque esses bairros tão populosos, eles estão habitados por população de baixa renda. E hoje nós não podemos mais aceitar esse apartheid, onde a área nobre, ela quase 90% dela está regularizada, enquanto que esta outra área, que compreende a ilha de São Luís, ocupada por população de baixa renda, ainda essas pessoas não têm adquirido o seu título de propriedade. Então esse esforço é um esforço hoje que faz o Poder Judiciário, que faz o Estado, que faz o Maranhão e que está sendo feito sobretudo pela própria comunidade, que se organiza em comissões comunitárias, ali coloca seus topógrafos e fazem os memoriais descritivos e o georreferenciamento daqueles bairros. E hoje, com base no provimento da Corregedoria Geral de Justiça, que é o de número 25/2015, essas pessoas estão tendo a oportunidade de fazer essa regularização. E digo mais, apresentador João Pedro, e a todos que se encontram aqui, com a aplicação plena do que diz respeito à lei de registro público e hoje esse provimento no artigo 13, que até 250 metros quadrados de área e 70 metros de área construída, este ocupante não paga qualquer valor a título de custos e emolumentos ao cartório de imóveis. Passou desta metragem é que eles pagam um percentual ao cartório. E esta regularização, ela está se dando, hoje ela já está sendo realizada em mais de 16 bairros de São Luís. E nós vamos incorporar agora, a partir de novembro, tantos outros bairros, como também buscar junto à Corregedoria para que nós possamos ampliar para a Grande São Luís e o resto do Maranhão, porque este provimento ele tem eficácia em todo o estado do Maranhão. Muito bem. Sebastião, na área Itaquibacanga, essa questão da regularização fundiária é uma bandeira de luta? Muitos anos. Eu quero inicialmente aqui complementar, agradecer o convite, companheiro jornalista Luiz Pedro, doutora Luzia, e o nosso deputado Maxi Barros, que tem travado, inclusive, essa luta através de uma ação popular defendendo vários moradores
não só daquela região do Itaquibacanga, a gente tem confirmado essa atuação dele, como também na tribuna da Assembleia Legislativa e nos tribunais. Eu quero aqui aproveitar o momento para dizer, companheiro Luiz Pedro, que a luta da área do Itaquibacanga, ela já vem de muitos anos, onde a população tem se organizado, assim como a doutora deu um depoimento, a respeito dos fóruns permanentes, quando tratamos da regulamentação fundiária. A regulamentação fundiária, ela é muito importante para ser discutida não só a nível de área do Itaquibacanga. Nós temos muitos pontos de conflitos, inclusive, nos 492 bairros de São Luís, 60% dos bairros surgiram de ocupações espontâneas. E muitos desses bairros, 60% dos bairros de São Luís, de fato, tem travado uma batalha através dos seus fóruns permanentes, suas reuniões, para que elas sejam regulamentadas essas áreas. E, lamentavelmente, por mais que nós temos aqui a insistência, as ações populares, o apoio do parlamento, aqui inclusive uma ação popular de autoria do deputado Maxi Barros, que nós temos acompanhado isso dentro de São Luís, mas nós encontramos ainda muitas resistências. Como, por exemplo, na área do Itaquibacanga, focando exatamente a área do Itaquibacanga, nós temos a Vale do Rio Doce, que ela se diz proprietária de muitos lotes naquela região, tirando a oportunidade de muitas famílias terem seus centros de convenções para poder fazer as suas oficinas permanentes, o seu lazer. Muitas residências nas proximidades da Vale não têm área de lazer porque ela se diz proprietária de muita terra. Da mesma forma, todos aqueles 59 bairros ali, nenhum sequer tem de fato o seu título de propriedade, por mais que nós já temos vencido a lei do uso campeão, já temos ultrapassado. Mas a SPU, ela precisa definir exatamente a autonomia do fórum, do aforamento para o Estado, e o Estado assumir essa responsabilidade do título de propriedade com o município de São Luís. Eu gostaria aqui de comunicar que o companheiro Diniz, que é o coordenador nacional de luta popular por moradia, ele está nesse exato momento assistindo essa entrevista, onde já tem uma reunião programada já para um fórum de debate. A doutora Luísa vai ser convidada, assim como o deputado Maxi Barros, e também aqui o pessoal da mesa redonda, para que a Assembleia Legislativa, como ela já vinha acompanhando essa nossa luta a nível de área do Itaquibacanga, e por que não dizermos também a nível de São Luís, que, eu repito, dos 492 bairros, 65% surgiram de ocupações espontâneas, e as dificuldades são imensas, até como, por exemplo, eu tenho um imóvel, vou dar aqui um exemplo. Eu tenho meu imóvel, eu quero tirar um empréstimo na Caixa Econômica Federal, para me arrumar a minha casa, meu imóvel. Mas eu não consigo tirar porque eu não tenho o título de propriedade. Isso tem dificultado, porque o banco ele exige de fato que você tenha o comprovante do seu imóvel, você tem o título da sua terra, e você não tem. Por que que você não consegue reformar seu imóvel? Porque você não consegue o crédito bancário, em função de todas essas dificuldades. Então eu quero aqui aproveitar o momento e dizer, na área do Itaquibacanga nós temos vários pontos de conflitos. As comunidades, por exemplo, o Residencial Bacanga, o Gapara, são pontos de conflitos que até hoje se tem lutas travadas na justiça, e nós defendendo cotidianamente os moradores, porque muitos deles, todo um diagnóstico social que nós conseguimos levantar, muitos deles estão ali porque precisam mesmo daquele pedacinho para fazer sua casinha. Estão lá morando, um casebre muito carente, mas são as pessoas que de fato não têm onde morar e precisam exatamente, outros morando em área de risco. Nós temos que ter exatamente um programa social dentro de São Luís. O município de São Luís, nós estamos passando agora por um processo de eleição, e que os conselhos sejam ouvidos, os conselhos sociais, os conselhos municipais, inclusive dando atenção especial para a regulamentação fundiária dentro do município de São Luís. Ou então essa batalha ela não vai parar tão cedo. Eu quero parabenizar, inclusive, a ação popular e a luta travada pela Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Maxi Barros, que nós temos acompanhado de perto exatamente essas ações da casa, essa Casa do Povo. Bem, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. Com o pagamento de foros e laudêmios, a vida dos habitantes de São Luís, nas áreas reivindicadas pela União, se torna mais cara, mais onerosa. Além de uma questão social de cidadania,
o esdrúxulo entendimento do Serviço de Patrimônio da União e da Advocacia Geral da União afeta também os moradores em termos econômicos e práticos. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Max Barros, deputado estadual pelo PRP e que há mais de 10 anos vem travando na Assembleia e nos tribunais a luta pela regularização fundiária de São Luís. Luzia Nepomuceno, juíza de direito da primeira vara da Fazenda Pública, com várias sentenças proferidas sobre a questão fundiária de São Luís. E Sebastião Santos, líder comunitário da área Itaquibacanga, morador da Vila Dom Luís, um dos bairros afetados pelo entendimento do Serviço de Patrimônio da União. Deputado, em sua opinião, essa situação está próxima de um desfecho ou ainda vai se prolongar indefinidamente? A respeito de uma ação popular minha nesse sentido, que reflete para toda a população de São Luís. Vamos aguardar hoje o resultado, mas vai ter recurso, então é uma ação que vai se prolongar por um longo tempo se não houver uma mobilização. E uma das questões que eu não toquei, que talvez seja uma das mais graves, além da questão econômica, de cidadania, é a questão do conflito fundiário. Essas terras são ditas da União, então as pessoas ocupam, as pessoas mais pobres ocupam, já estão morando na terra que é da União, e chega um terceiro com um título, entre aspas, do cartório, dizendo que é proprietário. E se cria o conflito, inclusive, às vezes, com violência, com jagunços, etc. Então, é grave. E nesses casos, que a União se diz proprietária, tem pessoas humildes ocupando a terra, chega um terceiro dizendo que é dono, a União se omite. O SPU, que é proprietário, que devia chamar para si a questão e regularizar os moradores mais pobres, ela se omite. E o grileiro, às vezes, fica dono do terreno porque é terra de ninguém em função da falta de decisão da justiça a respeito dessa questão. Mas já houve um avanço, Luiz Pedro, na realidade. Porque o que a Constituição de 88 dizia? Que as ilhas costeiras eram de propriedade da União. Então, toda a ilha de São Luís, incluindo aí Raposa, Passo Lumiar e Ribamar, eram de propriedade da União. E teria o quê? Para a pessoa ser proprietária, teria que procurar documentos provando ao Serviço de Patrimônio da União que o imperador doou aquela terra para um barão, para um duque, são chamadas Sesmarias. Exatamente. Né? Então, quem podia provar que é a origem de Sesmarias, por exemplo, aqui a maçonaria no Renascença e mais umas 2 glebas, teria o título de propriedade. Mas todos os bairros de São Luís, Ribamar, São José de Ribamar e Passo Lumiar seriam da União. Essa que era a interpretação do SPU. E eu já estava aqui na Assembleia, a Assembleia fez um movimento grande a nível nacional e o Renato Casagrande, que foi governador do Espírito Santo, liderou uma frente parlamentar, o Edson Andrino, que é o autor da emenda, também lá para Santa Catarina, e foi aprovada a emenda constitucional 46. E qual era o intuito? Era de resolver definitivamente essa discriminação. Terreno de marinha, em todo o Brasil, é uma outra luta, continua sendo da União, mas terrenos interiores eram só nas ilhas, era uma discriminação. Então, a pessoa que mora em Goiânia não paga, em São Luís paga. Por quê? Então, essa emenda foi aprovada, uma emenda constitucional difícil de se aprovar, em 2 turnos, e aí a gente entendeu que o assunto estava resolvido, até porque o governo federal participou da negociação. Mas o que aconteceu? Ele atendeu em parte a emenda constitucional. Ele considerou, por exemplo, essas áreas que a doutora Luzia se mencionou, Cidade Operária, Coatraque, São José Ribamar, Passo do Miar, essas áreas ele entendeu que deixaram de ser da União. Então, só por isso agora está podendo ser feita a regulação fundiária, que a emenda constitucional previu e o patrimônio da União reconheceu que essas áreas deixaram efetivamente de ser da União. Né? Há uma dúvida, um questionamento, mas eu vou na linha da doutora Luzia. Numa das decisões judiciais, eles disseram que deixou de ser da União e passou a ser do Estado. Aí o proprietário deixava de ser a União e passava a ser o Estado. E não regularizaria de definitivo, sendo essa a interpretação. Né? Eu fiz uma vacina aqui na Assembleia junto com os deputados. Nós fizemos uma emenda à Constituição do Estado, dizendo que se essas terras deixaram de ser da União, passaram a ser do Estado, o Estado era obrigado a alienar gratuitamente as pessoas que já ocupavam o terreno. Então, é uma vacina para resolver a questão. Mas o caminho que está sendo adotado pelo grupo de trabalho, liderado pela doutora Luzia, é no sentido do provimento, do registro. Né? E está sendo feito isso com muita eficácia e é muito bom. Mas isso só pode ser feito porque foi aprovada a emenda constitucional, que em parte atendeu. A outra parte que não atendeu, que corresponde a 500 mil pessoas, ela considerou que a gleba, Rio Anil,
a gleba Itaquibacanga e a gleba Tipo de Pedrinhas continuavam de propriedade da União, baseada num parecer de um advogado do SPU. O advogado disse que, como era a sede urbana, que toda a área rural continuava sendo da União e que onde houvesse registro continuava sendo da União. O parecer dele foi tão bem formulado que ele teve que retroceder. Ele viu que o que ele escreveu era tão patético que ele teve que retroceder esse parecer que serve de base para todo esse processo. Ele entendeu que realmente a área rural não tinha sentido de continuar de propriedade da União e permaneceu as áreas que estavam registradas. O que são as áreas registradas? Na década de 70, você sabe muito bem, todos nós sabemos, a área aqui do Rio Anil, Renascença, Vinhais, Coafuma, etc., não eram ocupadas. Essa área não existia, tinha sido construída a ponte Cessardei e não existia ocupação. Então, a Prefeitura de São Luís, procurando urbanizar, e não tinha dono também regularizado, registrou em cartório, porque na Constituição de 67 dizia que as ilhas oceânicas eram de propriedade da União. Então, baseado em as ilhas oceânicas serem propriedade da União, e para poder fazer a urbanização dessa área aqui, o que foi feito? Foi feito um decreto presidencial. Imagina, nós estamos com emenda constitucional, foi feito um decreto presidencial e a União cedeu essa área, que é a gleba Rio Anil, cedeu para a Prefeitura para fazer a urbanização, para fazer os conjuntos habitacionais. E registrou em cartório. Só que o registro não tem origem, era do pressuposto que as ilhas oceânicas eram da União. E na realidade, e fica claro, até porque a Constituição de 88 distinguiu, São Luís não é uma ilha oceânica, São Luís é uma ilha costeira, quer dizer que essa base é totalmente equivocada. O mesmo foi feito com a área Itaquibacanga e Tipo de Pedrinhas. Queriam fazer um distrito industrial, área industrial lá. Então foi feito uma cessão para o Estado da União e foi registrado em cartório. Né? Mas um registro sem base nenhuma, nasceu do nada. Então, baseado nesses registros que não têm origem consistente, é que a União entende que essas glebas continuam sendo delas. Inclusive, baseado em registro que é muito inferior à emenda constitucional, que é a vontade da população expressa pelos próprios constituintes. Então, é um absurdo jurídico, né? Já houve um avanço, porque essas áreas que estão sendo regularizadas são em função dessa emenda, que foi da emenda 46, da qual eu participei da luta para que ela fosse implantada, mas 500 mil pessoas ainda estão no relento sem ter o título de propriedade, com todos esses agravantes de ordem econômica e social, com graves conflitos fundiários. Doutora Luzia, a senhora falou aí nesse trabalho que está sendo feito aí em diferentes bairros. Isso está contemplando quantas pessoas, quantos moradores de São Luís? Olha, só aquela área ali do Cidade Operária adjacência, ali tem mais de 50 mil pessoas. Né? Nós estamos fazendo também ali no sítio Pirapora, a igreja abriu mão daquela área que era dela, a igreja católica. Estamos fazendo ali no bairro Luizão, Divinéia, Soimar, Brisa do Mar, a própria comunidade assumindo este trabalho. Nós vamos começar agora Saviana, Jambeiro, Vila Embratel, porque ali a universidade abriu mão daquela área, né? E que ela não se encontra registrada no Serviço do Patrimônio da União, né? E nós temos tantas outras que, inclusive, já se dispõe de sentença em que houve desapropriação indireta por parte do Estado e que às vezes até já pagou os precatórios. Né? Então toda esta área ela vai estar sujeita agora à regularização. E eu gostaria de me reportar aqui ao que o deputado falou, quanto os efeitos dos atos que foram emitidos pelo Serviço do Patrimônio da União e, acaso essas ações sejam mantidas a sentença procedente, como já ocorreu aqui pela Justiça Federal, pelo Tribunal Regional Federal, especialmente na ação civil pública movida pelo Ministério Público, o que nós temos? Nós temos uma lei de registro público que diz o seguinte, que mesmo as áreas do poder público, se aquelas áreas não forem registradas, não for aberta matrícula em nome deles, né, eles não poderão depois arguir contra terceiros. Então, os atos que foram expedidos pelo Serviço do Patrimônio da União, a meu ver, não têm a mínima sustentação legal. Né? E, diante disso aí, o que nós temos hoje?
a segregação desta população tão volumosa de pessoas que não estão conseguindo adquirir a propriedade do imóvel que ele ocupa há décadas. Então, hoje já é a jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, do STJ, no sentido de que essas terras elas são tidas como devolutas e como tal, desde que o Estado não as arrecadou. A União fez de forma equivocada, porque quando expediu esse edital de publicação, de convocação desses posseiros, ela o fez de forma unilateral e não oportunizou o contraditório e a ampla defesa, que eram necessários para que realmente tivesse um mínimo de conhecimento por parte dessa população interessada, né? Por outro lado, estas áreas, mesmo partindo de decretos que foram concedidos essas áreas ao Estado e algumas ao município, estas áreas não foram arrecadadas por esses órgãos, não foram registradas, não foram discriminadas. E para valer contra terceiro, é preciso que houvesse essa discriminação em cartório. E o Estado não fez, nem o Estado e nem o município. Tem algumas áreas, em alguns bairros, que foram abertas matrícula no governo Jackson Lago. Então, esse aí não se discute a apropriação por parte do município. É o caso ali do Coroadinho? É ali algumas áreas, Mauro Fecuri, algumas áreas ali da Itaquibacanga. Fora disso, nós não temos conhecimento de que houvera algum registro e discriminatória destas áreas por parte do Estado. Então, são questões em que a legislação, hoje, e a jurisprudência, já coloca bastante sedimentados. Agora, e isso o que traz? A convicção de que esses atos emanados por esses órgãos é só uma questão de tempo. Agora, esta questão de tempo é que a população interessada, esses ocupantes, poderão, inclusive no futuro, desaforar muitas ações, inclusive indenizatórias, contra o patrimônio da União, contra a União. E isso é grave. Isso é grave porque você coloca em xeque, coloca dentro dessa vulnerabilidade o patrimônio de todos, e esta população, quando ela ela é chamada, ou coloca como única forma que ela tem de se sentir mais segura em relação a essa ocupação, que tenha que solicitar uma CDRU ou uma concessão de uso especial para fim de moradia, e que esses atos só concede o domínio útil e não o domínio pleno, e que depois esses atos terão também que serem desconstituídos, né, em face da decisão do caso, esta ação civil pública ela venha realmente a prosperar em última instância. O que é que nós temos? Uma vulnerabilidade a cada dia que passa pelo patrimônio da União, né? Porque ele está aí impedindo, não só comprometendo as finanças dessa população carente, a forma como elas estão submetidas a títulos precarizados, né? E além de submeter o próprio município à questão urbanística, à qualidade de vida e todos os direitos ali inerentes, hoje em prejuízo, em gargalo de não se conseguir efetivar essa política pública tão necessária para que haja o desenvolvimento daquele bairro e daqui de São Luís, do município como um todo e da grande São Luís. Tá. Sebastião, a gente está vendo aí que tanto o judiciário quanto o legislativo aqui, através da Assembleia, estão se preocupando, estão tratando dessa questão. Como é que a sociedade civil pode ajudar nesse processo? É o município de São Luís se envolvendo na discussão. O município, ultimamente, tem sido omisso dessa política pública de habitação. Ela tem se omitido em discutir com as comunidades. Os fóruns permanentes, eles têm faltado dentro das regiões de São Luís, principalmente naquela área de Itaquibacanga, e nós temos apressado uma discussão, doutora, porque o município ele tem que assumir a responsabilidade de discutir a questão do espaço para a escola, o espaço para a igreja, o espaço para a área de lazer, e a comunidade ela se organiza
ela tenta buscar os recursos através de seus deputados, que eles conseguem as emendas, mas quando chega no município de São Luís, fica impedido de construir as obras públicas, porque de fato não tem a regularização fundiária dessas áreas. Isso tem dificultado. Então nós queremos aqui, companheiro Luiz Pedro, a única forma da sociedade, ela tem observado a atuação da Assembleia, ela tem observado a atuação do Parlamento, mas a nível de São Luís, o Parlamento está deixando a desejar nessa discussão. A Câmara Municipal ela tem a função principal de legislar e está dentro do município discutindo a regularização fundiária. Se ela não vem discutir com a Câmara Municipal, por isso que é importante, a sociedade civil, ela propôs que era importante ter exatamente uma comissão parlamentar que fosse integrada entre a Câmara Municipal de São Luís com a Assembleia Legislativa. Assim como na Assembleia Legislativa, o deputado Maxi Barro tem sido porta-voz dessa discussão daqui do município, em várias grebas que tem esse conflito, esses pontos de conflitos, é importante que o Legislativo Municipal também tome parecer essa discussão com a Assembleia Legislativa. Dessa forma, nós acreditamos que Estado e município possam se irmanar nessa luta. E a gente conseguir, como sociedade civil, reforçar essa discussão e fazer com que o município assuma a sua bandeira de responsabilidade social dentro da regularização fundiária. É muito importante isso. Bom, Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a questão fundiária do município de São Luís, em relação à emenda constitucional número 46, incorporada à Constituição desde 2005. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Max Barros, deputado estadual pelo PRP, e que há mais de 10 anos vem travando na Assembleia e nos tribunais a luta pela regularização fundiária de São Luís. Luzia Nepomuceno, juíza de direito da primeira vara da Fazenda Pública, com várias sentenças proferidas sobre a questão fundiária de São Luís. E Sebastião Santos, líder comunitário da área Itaquibacanga, morador da Vila Dom Luís, um dos bairros afetados pelo entendimento do Serviço do Patrimônio da União. Deputado, como o senhor próprio já falou aí, em Florianópolis e em Vitória, que são duas outras capitais em ilhas costeiras que nós temos aqui no país, né? Esse entendimento já foi vencido, já prosperou a situação de os moradores terem de fato domínio, não só o útil, mas o domínio pleno das suas propriedades, né? O que é que aqui aconteceu que ficamos para trás? Luiz Pedro, muito boa a sua pergunta. De fato, Vitória e Florianópolis, que travaram junto conosco essa luta no Congresso para aprovar a emenda constitucional 46, a situação dos terrenos interiores já está totalmente resolvida, equacionada, porque não houve um entrave do SPU. O SPU lá foi parceiro da população e o assunto foi resolvido. Eles estão lá em outra batalha que eu vou tratar mais na frente. Eles já querem avançar que os terrenos de marinha sejam de propriedade dos moradores. Então, aqui eles lá estão lutando, terreno de marinha ser de propriedade, nós ainda estamos na questão dos terrenos interiores. E eu quero dizer que em termos práticos, qual é a solução? Em termos legislativos, o que foi possível já foi feito. Até uma emenda à Constituição já foi feita para regularizar a situação, né? Aqui na Assembleia, como eu já falei, fiz uma emenda à Constituição do Estado, que caso a interpretação seja que seja de propriedade do Estado e tem que ser regularizado pelo Estado, o Estado tem que alienar gratuitamente. E tem uma lei até regulamentando essa emenda constitucional. Então nós estamos agora na esfera jurídica. Então, logo que houve esse parecer do SPU interpretando que essas glebas que compõem 500 mil pessoas, a gleba Rio Anil, área Itaquibacanga e Tibiri Pedrinhas, continuavam de propriedade da União, eles continuavam cobrando fóruns e taxa de ocupação e as pessoas não eram proprietárias, nós vimos um instrumento para entrar na justiça. E o instrumento mais viável era uma ação civil pública. E individualmente não pode se abrir uma ação civil pública. Então eu fiz uma manifestação instando o Ministério Público Federal a fazer uma ação civil pública. Isso deu início da primeira folha do processo, essa provocação que foi feita pela Assembleia através de mim, e o Ministério Público entrou com a ação civil pública. A ação civil pública já foi julgada em primeira instância, logicamente favorável à população e contra a União. Só que o juiz Madeira, ele modulou, né? Que a doutora Luzia
atentou para uma questão importante. Além da propriedade, a União está cobrando essas taxas. Se em última instância o ganho for da população, que eu tenho certeza que vai ser, essas pessoas que estão pagando essa taxa, eles podem pedir o ressarcimento com juros e correção monetária. Aí fica mais um esqueleto para a população pagar. Mas o doutor Madeira modulou, entendeu que a área era de propriedade dos moradores, mas que o que tinha sido pago até aquele momento ficava do jeito que estava. Mas essa foi a interpretação do juiz Madeira, mas na frente pode ser diferente. Então, essa ação civil pública já foi até a segunda instância, a desembargadora Selene, do TRF1, também, junto com sua Câmara, votou favorável à questão do Estado, e ela está transitando com embargos extraordinários, etc. E tem, ao mesmo tempo que eu entrei com a ação civil pública através do Ministério Público, eu entrei pessoalmente com a ação popular, né? E a ação popular também já foi julgada favorável e vai ter repercussão geral, vai abranger toda a população, já foi julgada favorável também em primeira instância, e ontem, eu não tenho o resultado ainda, mas foi julgado em segunda instância. Em conversa que eu tive com os desembargadores, eles, quanto ao mérito, eles não tinham dúvidas, mas talvez o instrumento não fosse uma ação popular. Eu estou esperando o resultado, embora eu acho que caiba também uma ação popular. Então nós estamos acompanhando, e eu estou indo amanhã até o Supremo Tribunal Federal, vou ter uma audiência com a ministra Rosa Weber, porque aí surgiu um assunto grave. Como eu já lhe falei, no caso do Espírito Santo, já está regularizado os terrenos interiores, e eles entraram através do Ministério Público Federal com uma ação dizendo que, como as ilhas costeiras não eram de propriedade da União, os terrenos de marinha também não eram mais. E essa ação está com a ministra Rosa Weber. E ela declarou que essa ação é de repercussão geral. Então, o que ela decidir, vai decidir também para o caso dos terrenos interiores. Deputado, na verdade, o que a gente vê é o seguinte: questão de ilhas costeiras, elas estão adstritas aí algumas capitais e alguns outros municípios, né, que também tem, por exemplo, na ilha de Marajó, né, você tem vários municípios lá, apenas para dar um exemplo. Mas essa questão do terreno de marinha, todos os municípios que estão na costa brasileira, elas têm ou seja, tem uma repercussão muito maior. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você está correto. E nós estamos sendo humildes. Nós estamos querendo só que os terrenos interiores não sejam da União, que é um absurdo. Os terrenos de marinha é uma outra luta, existem projetos, inclusive no Congresso Nacional, para tirar também os terrenos de marinha. Por que os terrenos de marinha de propriedade da União? Aí nós vamos buscar a história. Na época do Império, era uma questão de defesa nacional. A gente era culpado, São Luís foi ocupado pelos franceses e pelos holandeses, né? O Rio de Janeiro foi ocupado também, Recife. Então, eles vinham com seus navios e chegavam aqui na orla, e qual é a arma que eles tinham? Era o canhão. Então, o alcance do canhão era 33 metros. Então, o terreno de marinha é 33 metros da maior maré de 1600 e pouco. Entendeu? Então, por isso, uma época do Império. Hoje, o Obama lá aperta aqui um botão e faz um míssil, a bomba atômica corta todo o oceano. Quer dizer que não tem mais sentido. Mas essa é uma outra luta. Agora, por exemplo, se a ministra Rosa Weber decidir contra o terreno de marinha, no caso de Vitória, que realmente, no meu entendimento, não cabe, vai repercutir também nos terrenos interiores. Então nós vamos lá para ponderar, para tirar a questão dos terrenos interiores dessa vinculação que está tendo com os terrenos de marinha. Agora, eu acho que essas são as ações. Em termos legislativos, tudo que foi possível já foi feito. Em termos jurídicos, a justiça tem instâncias, tem recursos, etc., mas tem uma ação popular de minha autoria e tem ação civil pública. O que cabe agora, realmente, Luiz Pedro, eu acho que é uma mobilização maior do Poder Executivo Estadual, Municipal, do Poder Legislativo Estadual, o Federal, que tem uma força muito grande, né? A Câmara Federal, os representantes da Câmara Federal, no Senado, de também fazer a pressão positiva, a pressão legítima da sociedade que está cobrando essa solução. Porque isso é uma discriminação com a sociedade, a população de São Luís. Os moradores humildes não têm título de propriedade, estão à mercê de grileiros que ocupam com títulos falsos a sua terra, causando conflito fundiário. A população tem que pagar um aluguel para a União e, além de tudo, prejudica a própria economia do Estado, dificultando empréstimos de órgãos oficiais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, e onerando até os nossos imóveis com a questão do Laudemo. Então, é uma questão revoltante. Nos outros estados isso está pacificado. Em São Luís, em função de uma interpretação de um burocrata encampada pelo SPU e pela advocacia da União. É revoltante. Eu já estou há 10 anos, mas não cansei. Eu acho que o papel do legislador, além de promover a lei, é acompanhar para que ela seja
cumprida. O assunto é fascinante, mas nós temos um horário a cumprir. E aí eu pediria que começando pelo Sebastião Santos, que fizesse as suas considerações finais para que a gente possa encerrar o programa. Somente agradecer o convite, mesa redonda, TV Assembleia, dizer que nós estamos à disposição para continuar defendendo e discutindo os temas essenciais para São Luís, referente às políticas públicas. Regularização fundiária é de extrema importância essa discussão continuar. Muito obrigado, senhor. Tá. Doutora Luzia. Olha, João Pedro, nós temos hoje este grande marco legal, que é o Provimento 25/2015, dando o norte para que nós, toda a equipe, essa força-tarefa hoje do Estado, da Corregedoria, a primeira vara da Fazenda Pública, do próprio município, né, colocando esta causa em conjunto com a sociedade para que nós possamos resgatar toda essa dívida social que se tem em relação à regularização de moradias na ilha de São Luís e no Estado. Eu quero só acrescentar que no início desta parceria institucional, o Serviço do Patrimônio da União estava, e veio inclusive a secretária de Planejamento para assinar essa parceria institucional aqui, junto com todos que fazem parte dessa força-tarefa. E quando nós sentimos que o Serviço do Patrimônio da União, ele não iria abandonar estes recursos destas ações que foram promovidas, para que se realmente concedesse o domínio pleno a esses ocupantes, nós paralisamos com a parceria com o Serviço do Patrimônio da União, porque eles entendiam que deveria somente conceder as concessões de direito real de uso ou concessões de uso especial para fim de moradia, que são títulos que garantem apenas o domínio útil e não o domínio pleno. E nós, respeitando e com a responsabilidade que temos que ter com esta tarefa, nós sobrestamos esta parceria com o Serviço do Patrimônio da União, aguardando a definitividade destas ações que hoje estão junto aos tribunais superiores. Tanto a ação civil pública, quanto aqui o deputado Max Barros se refere, que é uma ação popular, não é isso, Ana? E eu quero dizer que este marco legal, este provimento 25/2015, que foi assinado pela desembargadora Nelma e hoje é garantido pela desembargadora Nildes Cruz, é um marco importante, uma parceria importante do Poder Judiciário, junto com os demais parceiros institucionais e, sobretudo, com a comunidade. Porque esta causa e hoje o comprometimento dos imóveis hoje situados dentro da ilha de São Luís e no estado do Maranhão é um volume tão substancial que ou se junta todos nesta tarefa, e inclusive a população, ou não vai se resgatar esta situação. Daqui a mais 404 anos nós ainda não teremos essa situação resgatada. Muito obrigada. Tá. Deputado. Eu queria agradecer ao convite do Luiz Pedro, colega aqui da Assembleia, e traz um programa de alto nível, trazendo temas realmente importantes e fundamentais, e esse debate é uma ocasião de se discutir esses assuntos, como vários outros que você traz para essa mesa. Eu queria parabenizar você pelo programa, né? Parabenizar aqui a presença do líder Sebastião Santos, que tem um trabalho muito importante na comunidade, na organização, nas lutas sociais. E parabenizar aqui a doutora Luísa, que realmente está fazendo um trabalho invejável à frente da primeira vara da Fazenda Pública e atenta principalmente à questão fundiária, e está fazendo um grande trabalho que nós queremos, inclusive, incentivar e apoiar naquilo que for possível. E dizer que a luta continua, né? Essa questão não pode perdurar, nós estamos encontrando cada vez mais parceiros. E eu acho que a população mesmo tem que se organizar, pressionar os seus representantes, mostrar que está insatisfeita, e a classe política também tem que se mobilizar, e nós continuaremos com nossos instrumentos jurídicos, com ação popular, com ação civil pública, e também eu tenho no meu gabinete um advogado que está entrando com ações individuais. Em todas as ações, mais de 100 ações individuais, também a vitória tem sido para a população e contra a União. Então, vamos continuar nessa luta, e eu queria mais uma vez agradecer ao companheiro Luiz Pedro. Muito bem. O Mesa Redonda discutiu
a respeito da falta do reconhecimento do direito à propriedade fundiária na ilha de São Luís. Esse programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda sexta-feira, pela manhã, às 9h30. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.